Olá, leitores do TEL, Luiz Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje você vai aprender a atualizar o seu aparelho da MikroTik aí, qualquer router que você tiver do MikroTik e também fazer o downgrade dele. Então tem aqui já baixado duas versões do router OS, que é a 6.32.2 e a 6.30.4. A minha router, se eu não me engano, já está com a 6.30.4 e eu vou fazer primeiro a atualização para 6.32.2 e depois eu vou fazer o downgrade de novo para a versão 6.30.4. Também vou explicar sobre a atualização do firmware, que não é só o router OS que você tem que atualizar, você tem que atualizar também o firmware da sua router. Bom, sem mais delongas, vamos acessar aqui a nossa router pelo inbox para você entender o que acontece. Eu já falei sobre como acessar a router aí pelo inbox em vídeos anteriores, é só você seguir a playlist aí do MikroTik no nosso canal. Bom, aqui dentro do inbox, né, a gente vai acessar ela aqui normal, usuário padrão, admin, a senha que você escolheu aí no caso, e clicar em Connect aqui. Nesse caso aqui, é uma router que já está tá em produção aqui, é uma router que está aqui na minha casa já, funcionando, é uma SXT. O que acontece? Ela está aqui, ó, se você olhar aqui em cima, isso é muito importante você entender, aqui é o usuário, arroba o IP ou o MAC, e aqui a identidade, que você configura aqui em System Identity do seu router aí que você estiver utilizando. Aqui falando que você está no inbox, é claro. E aqui a versão do router OS V6.30.4 numa SXT, que é o equipamento Lite 5, que é uma SXT de 5 GHz aí. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Aqui também outra parte muito importante é essa MIPS BE aqui, que é o tipo do hardware da sua router aí no caso. Então é muito importante, você vai ver por que já já. A primeira coisa que você precisa, e aqui eu estou no Linux, eu vou passar um processo meio diferente para você atualizar ela manualmente. Se você quiser utilizar o Inbox para fazer isso, você pode acessar aqui QuickSet, vir aqui em Check for Updates, e aqui se tiver alguma atualização vai aparecer aqui a opção Download e Upgrade aqui para você. Você pode clicar aqui e ele vai fazer isso tudo para você. Mas é bom você entender o processo manual, como é feito isso manualmente. Então, já que você já sabe que sua router está na versão, por exemplo, aqui 6.30.4 e que ela é uma MIPS BE, que é o tipo do hardware aqui, você pode acessar aí o site da MikroTik, no caso aqui. Vamos acessar aqui o site da mikrotik.com. E aqui no site mikrotik.com eu vou vir aqui na opção Downloads. Aqui em Downloads eu vou vir aqui em Router OS, que é o que eu quero baixar aqui, tá a versão a última selecionada, no caso aqui 6.32.2, e vou expandir qual que é o hardware que eu estou utilizando, no caso MIPS BE, pode ser PPC ou Tile aqui ou x86, depende do seu hardware, basta você acessá-la pelo inbox e olhar aqui em cima, aqui no caso é MIPS BE. Então vou clicar aqui nessa MIPS BE para expandir aqui. Nesse caso aqui agora eu vou baixar esse main package aqui, que é o pacote, esse arquivo que vem com .npk aqui. Eu já baixei ele, então não vou fazer isso aqui agora. Mas é só você baixar ele aí e você vai ter esse arquivo .npk. Esse arquivo .npk aqui, ele já tem tudo, já tem todos os pacotes e também o firmware aí no caso. Então você não vai precisar de mais nada. Eu tenho ele na versão 6.30.4 e na versão 6.32.2. É muito importante também que você deixe aí as versões do router OS salvas aí. Por exemplo, se você tem um firmware mais antigo, vai salvando eles aí à medida que você vai atualizando, porque se algum dia você precisar fazer downgrade, você já tem essas versões em mãos, porque aqui no site da MikroTik você vai ter só algumas versões aqui para você baixar, você não vai ter todas, né? Então por isso é interessante você salve. Eu tenho praticamente todas as versões desde a 5.6 até a 6.32.2 aqui salvas. Então, depois que você tem tudo isso em mãos, você abre o seu MikroTik aí para atualizar no caso. E aí, se você tiver no Windows, eu vou só explicar para quem tiver no Windows, que provavelmente deve ser a maioria. Depois, se você tiver no Windows, você vem aqui em Files
E aqui deixa uma arinha em branco aqui, um espaço em branco aqui, e simplesmente pega esse arquivo de atualização e arrasta para cá, aqui e solta. Aqui, no caso aqui, como aqui deu certo agora, pela minha surpresa deu certo, para minha surpresa deu certo agora, mas antigamente isso aqui não dava certo. Se eu arrastasse esse arquivo para cá, ele não seria enviado aqui. Como deu certo, melhor ainda. Se no seu caso você arrastar e soltar esse arquivo para cá e não conseguir, ele não foi enviado, você pode utilizar FTP, por exemplo. Eu apaguei ele aqui só para você ver. Você vem aqui em System, não, desculpa, em IP Services. E aqui em IP Services, você vê aqui que tem vários serviços aqui, né? Normalmente essa opção SSH vem ativa na porta 22. Normalmente a maioria das pessoas não mudam essa porta aqui, mas por causa de brute force e os hackerzinhos tentando invadir o seu sistema, a gente muda essa porta para uma outra porta qualquer. No caso aqui eu coloquei só o 2200 para deixar aqui um padrão qualquer aqui, mas você pode colocar qualquer porta que você quiser ou você pode deixar a porta padrão, que é a porta 22. O que é interessante para você saber a porta é porque a gente vai utilizar, por exemplo, o FileZilla ou qualquer programa aí que possa conectar via SFTP. E aí aqui no FileZilla a gente digita SFTP e o IP da router, que no caso aqui é 10.20.107.1 aqui. Aqui o nome de usuário é o mesmo que você utiliza no inbox, a senha também é a mesma que você utiliza no inbox e a porta que estiver configurada lá nos services. Assim que eu mandei conectar, ele vai perguntar se confia nessa chave, porque ela é desconhecida, eu dou OK, e aí ele acessa essa pasta aqui, que é a mesma coisa dessa pasta que tem aqui, o Files aqui no caso, né? Então eu posso utilizar, por exemplo, o FTP para eu enviar o arquivo para lá. Se eu pegar esse arquivo e enviar ele aqui, ele vai ser enviado para lá normalmente. Então se você perceber aqui, está enviando o arquivo, ainda não terminou, se eu não me engano. Deixa eu tentar arrastar isso aqui para cima. Está enviando aqui, terminou agora, 100%. Então esse arquivo aqui já foi enviado, já está aqui. A partir do momento que você conseguiu colocar esse arquivo aqui, você perceba aqui em cima que está na versão 6.30.4. A partir do momento que você conseguiu enviar esse arquivo para cá completamente, o arquivo tem que estar com o tamanho correto ali, você vem cá, clica em System e Reboot aqui. E aí no caso ele vai perguntar se você quer realmente rebootar a sua router, você fala que sim, porque você quer, né? E deixa um ping aí para você ver na hora que ela voltar para você já acessar. Isso é rapidinho esse processo, 10.20.107.1 aqui, aquela router. Então deixa um ping aqui que na hora que começar a responder, ela já voltou. E aí já, a atualização já vai estar completa ali. Passando um helicóptero aqui em cima da casa. Muito legal. Aí voltou a pingar aqui, então agora a gente pode já clicar em reconectar. E aí reconectamos e ela já vai estar na versão 6.32.2. O processo de atualização do Router OS é esse, mas não termina aqui o processo de atualização completo da sua router. Primeiramente você precisa vir aqui em System, Router Board e verificar aqui essas duas versões aqui do Current Firmware e Upgrade Firmware. O que significa isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o firmware que está atual na router e o firmware que veio com a atualização que você fez ali no caso. E esse firmware não é atualizado automaticamente, você tem que vir aqui e se o current firmware tiver menor que o upgrade firmware, que é esse de baixo aqui, você tem que clicar em upgrade aqui. Se você clicar em upgrade e olhar no log aqui, você vai ver que vai falar que o firmware da router foi atualizado com sucesso. Assim que você clicou aqui em upgrade, você aguarda mais uns minutinhos e clica em System, Reboot novamente para a router rebootar. E aí você volta aqui e checa novamente. Nesse caso aqui eu não vou precisar fazer upgrade de firmware porque ele já está atualizado no caso. Então não preciso fazer isso. O processo de downgrade é basicamente a mesma coisa. Eu não vou desconectar dela aqui, eu vou dar um F5 aqui para atualizar, conectar de novo. Você vê que quando ele atualiza, ele automaticamente apaga o arquivo de atualização daqui. Então eu não apaguei ele não, ele apaga sozinho.
Então já está atualizado ali, já o firmware também a gente já checou, já está na versão correta. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o downgrade. E o downgrade é a mesma coisa. Eu não vou utilizar mais FTP, porque parece que deu certo enviar aqui pelo Windows, pelo Linux, desculpa. E eu vou vir em Files, novamente, a mesma coisa. Quando eu quiser fazer downgrade, venho aqui, pego o arquivo e arrasto para cá. Então, à medida que esse arquivo tiver aqui, está enviando ainda aqui, você está vendo aqui, assim que ele terminar de enviar esse arquivo aqui, a gente vai fazer um processo diferente, um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Agora que eu já enviei essa versão 6.30.4, ao invés de eu ir lá e reiniciar, dar um reboot na router, eu simplesmente venho System, Packages aqui. E aqui nessa opção, você está vendo que está tudo 6.32.2 aqui, né? Então aqui nessa opção você pode optar por fazer downgrade de um pacote só, se quiser. Mas eu acho mais simples fazer downgrade e update de tudo de uma vez. Então aqui você vê que está tudo em 6.32.2, a router também está em 6.32.2. Para eu fazer o downgrade, o pacote tem que estar enviado, igual está aqui, e vem cá e clica em downgrade. E aí ele vai perguntar, vai falar que a router precisa ser reiniciada para concluir esse downgrade aqui no caso. Então eu já cliquei para rebootar ali, você vê que vai ser um processo rapidinho aqui, a router já vai voltar. Deixa eu iniciar novamente esse ping aqui. E aí você vai ver que a router vai voltar. Já assim que ela voltar a pingar, a gente já vai voltar, já vai ter feito o downgrade aí da router. Ela voltou a pingar aqui. Vou mandar reconectar aqui nela. E agora você vê que todos os pacotes estão na versão 6.30.4 aqui. E a router também está na versão 6.30.4. Então este é o processo de atualização do MikroTik ou para você fazer o downgrade. Aí depende do que você precisa aí no caso. Eu acho que muito raramente eu precisei fazer downgrade de uma router. Normalmente você vai só atualizar ela aí. Então é isso, pessoal. Eu vou voltar a minha router. Eu gosto de deixar tudo sempre atualizadinho aqui. Mas é isso, pessoal. Sempre deixar o seu MikroTik aí o mais atualizado possível, sua rede inteira, porque nas atualizações sempre vem correções de bugs e coisas do tipo. Então sempre deixar as coisas tudo atualizadinho, sua rede inteira. Também vem melhorias de NV2 e coisas do tipo, e é isso. Bom, se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog, todoespaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia quase todos os dias para você. Até o próximo.